Boa noite. Boa noite. A gente se apresenta, o que a gente faz? Isso. Doutora Gabriela, coordenadora da pós-graduação. Você que me apresenta. Só fechar aqui. Bom, boa noite aí para quem estiver nos assistindo agora ou depois da gravação, né? Nós somos peritos legistas, eu sou a Gabriela Graça, a Mary Laura também é perito legista, eu sou aqui do IME do Rio de Janeiro e ela é daí de Petrópolis. Ela é a coordenadora do posto médico legal do PRPTC daí da região, já há bastante tempo, né? E nós somos professoras da pós-graduação em Medicina Legal e Perícias Médicas, da FMP, né, vinculada ao campus da Unifase. Então, a gente trouxe uma matéria conhecida, né, que todo mundo já ouviu falar bastante aí, mas por um olhar bastante apurado e técnico da nossa experiência cotidiana com isso, que é, no caso, sobre a violência contra as mulheres, para chamar a atenção, né, do quanto é interessante a atividade pericial médica, quanto os nossos conhecimentos podem definir sentenças e definir muitas coisas nas vidas das pessoas, né, das vítimas, dos infratores, em relação à apuração do que de fato aconteceu com cada um. E essa é a função do perito médico, né, colocar conhecimentos médicos à disposição da justiça para que providências sejam tomadas em diversas situações. A gente está falando aqui de área criminal, né, que é a área que a gente atua muito e que a gente ama de paixão, mas a perícia se estende a vários outros ramos. A Mary Laura é otorrino também, ela atua em perícias cíveis e perícias trabalhistas, de dano auditivo, de avaliação de dano corporal. Eu sou ortopedista, atuo também em outros tipos de perícia, civil, federal, trabalhista também. Enfim, o campo é muito vasto, né? Por isso a gente convida aí a todos para conhecerem um pouquinho também de como que é a nossa pós. Bom, então, professora Mary Laura, devidamente apresentada, fique à vontade para começar. Se tiver mais alguma apresentação sua ainda para fazer, alguma coisa que eu não tenha falado sobre você, de repente você fala seu mini currículo, que a mini é difícil, né? Um currículo enorme. Estamos aqui. Boa noite a todos, obrigado. Doutora Gabriela, nossa coordenadora da pós-graduação de Medicina Legal e Perícias Médicas da Unifase. E é sempre bom falar sobre esse tema, muito interessante. Eu sou perito legista, a doutora Gabriela já me apresentou, muito bem apresentada, e eu não vou me estender mais nessa parte, não. Então, eu queria apresentar para vocês um pouquinho do nosso conhecimento, principalmente nessa área criminal de violência contra a mulher, né? Contar um pouquinho dessa história e, à medida que a gente for falando, assim, a gente vai sempre acrescentando alguma coisa. Como a doutora Gabriela falou, a nossa experiência grande é nessa área de perícia, mas a gente faz outras coisas também na área de perícia, perícia civil também. Mas a gente hoje veio falar sobre a violência contra a mulher. Eu vou compartilhar aqui, tá bom? Está compartilhando em tela cheia? Acho que sim, né? Então, meu nome é Mary Laura, como eu falei, né? A gente tem um pequeno currículo aqui da medicina legal e a gente vai falar sobre a violência doméstica, a importância da perícia médica nessa violência, né? Então, o primeiro questionamento que a gente sempre faz é se a gente realmente está evoluindo, né? Isso aqui é uma charge, uma comédia, né? Quase, né? Que a gente faz sobre a Idade da Pedra, em que se tinha várias caricaturas que se fazem, né? Mas que época é essa que a gente está vivendo, em que a mulher ainda é constantemente agredida, né? Então, a gente tem aqui uma periciada, né? Vítima de uma esganadura, equimoses, violência física mesmo, que é o nosso dia a dia. Eu posso dizer, sem sombra de dúvidas,
que a violência contra a mulher, a violência física, hoje ela ocupa um lugar dentro do Instituto Médico Legal, dos PRPTCs, que são postos regionais de polícia técnico-científica, em cerca quase 70% do atendimento dos vivos, né. Então esse é um valor muito alto, por isso que a gente chama tanta atenção da violência contra a mulher, né. Quando a gente vai fazer uma avaliação sobre todo o desenvolvimento, toda a evolução que teve essa violência, a gente vê que lá na época antiga, né, na pré-história, a gente tinha várias civilizações que adoravam a mulher, né. A mulher era tida até como deus em várias civilizações. E à medida que a gente vai progredindo, né, até a idade contemporânea, a gente vê que a gente vai regredindo na parte de dar à mulher o seu devido lugar na humanidade, principalmente depois que foram instituídas as cidades, as heranças, né, as comunidades e principalmente o patriarcado. A gente vê toda essa história de violência aumentando cada vez mais. A gente vê que a violência contra a mulher no mundo inteiro, mas eu fiz uns recortes aqui, esse recorte aqui, principalmente aqui no nosso país. A gente sabe que na Inquisição, né, a gente teve, a maior parte das mulheres sendo vítimas dessa Inquisição. Mulheres que não tinham acesso à universidade, não tinham acesso ao estudo, mas que tinham jeito com fitoterápicos, por exemplo, com porções, né, mulheres parteiras, mulheres que sempre à frente do seu tempo queriam atuar de alguma forma positiva na comunidade, e também mulheres vítimas de algumas injustiças. Por exemplo, aqui eu trago a figura da Ursulina, que foi acusada pelo próprio marido de lhe causar alguma esterilidade, porque ele não conseguia ter filhos, né. E ele querendo, entrar no novo casamento, já que ele não tinha filhos com Ursulina e na época era proibido, né, ele colocou a ela uma tarja de bruxaria, que as bruxarias dela estariam lhe causando algum dano. E a Ursulina, ela foi acusada de bruxaria, ela foi submetida ao Tribunal de Inquisição e foi queimada. Isso no nosso país, em São Paulo, em 1954. Isso é só um recorte, vários outros casos assim são encontrados na literatura, né. Outra coisa muito interessante, a gente já evoluindo bastante, 1914, 1939, Primeira e Segunda Guerra Mundial, a gente vê que pouco se fala sobre o desempenho da mulher nessas guerras, né. O tanto que a mulher, na falta de homens, ela teve que atuar dentro de fábricas, né. Aqui a gente vê um grupo de mulheres que estão preenchendo todos esses projéteis com pólvora, né, na época se usava muito, então elas estão trabalhando dentro de fábricas. A gente não vê isso em filmes hollywoodianos de forma alguma. E na Segunda Guerra Mundial, mulheres foram aviadoras, né, tanto na Alemanha quanto nos Estados Unidos, na Inglaterra, a gente encontra mulheres aviadoras. E essas mulheres que trabalharam nas guerras, ao retornar ao fim da guerra, diferente dos homens, não tiveram direito a alguma segurança, algum seguro, alguma indenização. Foi muito difícil, chegar a isso, né, a literatura fala bastante nisso. Então, 1914, 1939, a gente vê aqui no nosso país novamente, e na 1932 a direita conquista o voto feminino, né. Então os direitos da mulher, eles vão a passo de tartaruga. 1932 a mulher tem direito a votar no Brasil, né. Aí a gente pula para 1941, parece que a mulher dá um passo para frente, 5 passos para trás, não é isso? Então pé de mulher não foi feito para entrar em chuteiras, então a mulher era proibida por decreto presidencial, a praticar qualquer atividade desportiva em que, entre aspas, a natureza dela não permitia. Então, por exemplo, futebol não era permitido para mulheres, né. Em 1977, agora um pulo enorme, olha, 1941, 1932, a gente tem em 1977 o direito ao divórcio. Ah, mas o divórcio é para os dois, para o homem e para a mulher, mas é óbvio que com o divórcio a gente tem inúmeras mulheres que saem da condição de mulheres casadas que não conseguem se separar daquele marido e têm o direito a ter os filhos e o direito também a terem algum tipo de pensão,
Então, a lei do divórcio, ela carrega vários direitos para a mulher, né? Isso em 1977. Voltando um pouquinho, em 1976, a gente tem um grande caso que no Brasil repercutiu muito, que foi o homicídio, né? O feminicídio, que seria chamado hoje, da Leila Diniz, pelo seu então companheiro Doca Street. Né? E o que chama mais atenção nesse caso, uma vez que a gente tem vários relatos de outros casos de homicídios em mulheres daquela época, que neste caso aqui, como foi um homicídio com testemunhas, não tinha como se dizer que ele não a matou, né? Era um caso confesso. O que se usou na defesa, né, do homicida, no caso do Doca Street? Se usou que a Ângela Diniz ela não tinha uma reputação aceitável, ela não tinha uma conduta respeitável, né, em nome da família, etc. Então, a má conduta justificava o assassinato da Leila e ele foi penalizado em 2 anos em cárcere. Né? Como ele já aguardava o julgamento há mais de 2 anos, ele não ficou nem um dia preso. Né? E aí isso deu origem a grandes repercussões no Brasil, grandes passeatas do Quem Ama Não Mata. E ele foi ao julgamento novamente, e aí sim ele cumpriu uma pena de mais de 10 anos preso. Né? Então, isso foi emblemático, foi uma mudança de paradigma no julgamento dos homens que cometiam algum tipo de crime em relação à mulher. Mas a gente ainda tinha que andar muito mais, né? Aqui a gente tem, em 2021, foi lançado nesse cronograma da ISP, né, no Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, um cronograma de todas as leis que vieram a beneficiar de alguma forma ou chamar a atenção de alguma forma aos direitos da mulher. A mais emblemática, em 2006, é a Lei Maria da Penha, cuja história eu acho que todo mundo conhece, né? Que é uma lei que realmente ampara mais a mulher. E quando começou isso? Começou só em 1984. Então, os direitos da mulher eles vão paulatinamente sendo reconhecidos, uma vez que a gente começou falando que até hoje a gente tem 70% dos atendimentos de vivos dentro do Instituto Médico Legal ou de qualquer posto regional sendo direcionado atendimento às mulheres vítimas de violência. Então, a gente sabe que em 1940, o Código Penal nosso, muito antigo, de 1940, ele já tem leis que contemplam a violência de uma forma geral. Então, quando a gente olha para o Código Penal, a gente vê leis que protegem todos, né? Mas era necessário que nós tivéssemos uma lei que fosse um pouquinho mais emblemática nessa defesa. E aí a Lei 11.340, de 2006, que a gente já falou, é a Lei Maria da Penha, que contempla vários tipos de doença. Então, o que é a Lei Maria da Penha? A Lei Maria da Penha, ela sempre vai resguardar o direito da mulher contra tanto homem quanto mulher, numa relação de afeto ou de convivência. Então, pode ser uma mulher agredida pelo esposo, pela esposa, pelo companheiro ou pela companheira, pelo namorado ou pela namorada, morando junto ou não, ou pelo familiar, que pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser irmão ou irmã, filho, genro, nora, ou seja, é uma relação de afeto, de convivência, mas não precisa estar morando junto. Mas quem é a vítima? Sempre vai ser a mulher. A vítima da Lei Maria da Penha sempre é a mulher. Então, aqui está a violência física, que é a violência que sempre, desculpe o latido, né, é a violência física, a violência que, na maioria das vezes, é a violência que nós, do Instituto Médico Legal, vamos atender, né? A violência física que nos chega, são empurrões, socos, tapas, etc., né? A violência psicológica, né? A violência psicológica que hoje ela tem uma lei que a incluiu no Código Penal, com uma penalização, inclusive, né? A gente tem a violência sexual, da qual a gente vai conversar um pouquinho mais detidamente, né?
A gente tem a violência patrimonial, que normalmente não é uma violência que vá ser avaliada no Instituto Médico Legal, nos postos regionais, né? Que é uma violência normalmente mais material, né? É uma violência, coloquei um exemplo aqui, uma quebra de celular, né? É quando a pessoa subtrai documentos da pessoa, e a violência moral, que é uma violência que fala sobre a conduta, né? Hoje em dia, a gente tem isso muito em crimes de informática, quando um homem, às vezes relegado pela sua parceira, ele lhe ameaça, e a gente tem ameaça também violência psicológica e ameaça, né? A gente tem essa ameaça de colocar suas fotos nuas nas redes sociais, ou seja, ele age de forma caluniosa, colocando várias mensagens em redes sociais, difamando, injuriando e causando também com isso, por que não, uma violência psicológica, né? Então, a gente tem aqui várias violações que são causadas nesse caso, né? E como que essa mulher vítima de violência vai para o ML? Como é que ela vai? Através de um fluxo. Como é que é o nosso fluxo, né? A mulher, ela, sentindo-se violentada, ela vai ir numa delegacia de polícia, ela vai fazer o que nós chamamos de registro de ocorrência, e quando ela está em condições, né, da delegacia de polícia, ela vai ser encaminhada para o ML para fazer um exame que nós chamamos de exame de corpo de delito. Quando a delegacia nota que essa mulher está com algum ferimento, que no momento se acredita que seja mais importante, ela é encaminhada para um atendimento de urgência e dali vai ser encaminhado com a seguinte recomendação, de procurar o IML o mais rápido possível, né? Através diretamente, ir direto lá, ou quando a mulher, por exemplo, precisa ser internada, alguma fratura, alguma coisa assim, ela pode ser avaliada de forma indireta. Como isso? Através de todos os prontuários, de todos os boletins de atendimento médico a que ela é submetida. Então, o atendimento médico legal, ele pode ser de forma direta ou de forma indireta. É claro que ter uma mulher, examiná-la diretamente, é sempre mais rico para o perito legista do que avaliar-lhe, examinar-lhe de forma indireta, tá? Mas ele pode, o perito legista pode fazer isso louvado naquilo que o médico atendente, o médico assistente, ele examinou, né? Isso é possível, tá? O exame de corpo de delito, ele vai se prestar a qual papel? O perito legista, que é um perito médico, ele não é um médico assistencialista, ele é um médico diferenciado, ele é um médico perito. E o perito tem sempre essas duas máximas, né? Que é estabelecer se existe um nexo de causalidade e um nexo de temporalidade em cima daquilo que é alegado pela vítima nesse registro de ocorrência, né? E as lesões que são encontradas nessa vítima. A gente tem que perceber que nem sempre não encontrar uma lesão significa que não tem nexo de causalidade e temporalidade, ou seja, de causa e de tempo. Muitas vezes a ausência de lesões, ela corrobora exatamente com aquilo que a periciada alegou. Ou seja, um exemplo claro, né? A gente está aqui um exemplo de rubefação. Ou seja, um tapa na face vai deixar na hora a marca da mão do agressor, uma rubefação, uma vermelhidão. Aí essa mulher, ela vai na delegacia, só que ela vai lá, né? 12 horas depois, ela está complicada, a situação dela está complicada, documentos rasgados, medo, choro, toda aquela situação. Às vezes essa marca foi embora. Como a gente vê aqui, essa marca dura de minutos a horas. Isso que o perito legista faz. Ele corrobora com essa fala, com essa queixa da mulher, e ele faz um nexo de causalidade e um nexo de temporalidade. Então, nem sempre não existir a lesão significa
que não existiu nexo de causalidade e temporalidade. Por exemplo, quando a mulher vai no primeiro dia, a gente tem essas lesões avermelhadas, aqui a gente tem uma lesão avermelhada e também um edema de tumefação através de uma lesão. Isso aqui são imagens minhas, né, de periciadas, que a gente faz os exames no nosso Instituto Médico Legal. Então, no primeiro dia, a gente tem lesões avermelhadas. Então, essa periciada, ela obrigatoriamente tem que ter sido agredida nas últimas 24 horas. Sim ou não? Sim, né? Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, dependendo do local onde foi a agressão, sempre levando em conta várias atenuantes, né? Histórias de uso de medicação. Por isso, é o médico perito legista, esse médico com uma formação, que vai ver a queixa e vai fazer o nexo de causalidade, temporalidade em cima dessas lesões, né? Outro exemplo, do segundo ao terceiro dia, uma lesão violácea. São aqueles roxos, né, que a gente fala normalmente, né? Aqui do quarto ao sexto dia, já uma lesão mais azulada, né? No sétimo ao décimo dia, uma lesão já que começa uma coloração mais esverdeada, você vê que ele tem até um avermelhamento aqui no centro, por quê? Porque as cores vão mudando da periferia para o centro, né? E essa lesão aqui, amarelada, depois do 12º dia, como eu disse, as lesões elas vão modificando da periferia para o centro. E um adendo, né? Do 15º ao 20º dia, as lesões vão desaparecendo. A gente chama isso de espectro equimótico de Legrand de Sauly, né? Que foi um grande estudioso que ele aproxima, isso é tudo no mais ou menos, é aproximada essa coloração, essa mudança de coloração. E é isso que o periplegista faz, né? Como eu disse anteriormente, tudo isso é baseado em várias atenuantes e várias alterações, quantidade de gordura interna, isso tudo vai ser avaliado pelo perito legista. E é por isso que é tão importante que o perito legista ele tenha essa formação. E quanto melhor for essa avaliação, mais rico vai ser esse laudo, porque tudo isso que eu estou falando se destina à obtenção de um laudo, né? Então a gente elabora um laudo e a gente responde a quesitos, né? Que são perguntas, são indagações que são feitas oficialmente pela autoridade policial, no nosso caso, o delegado de polícia, que nos pergunta se existe nexo de causalidade, temporalidade entre as lesões encontradas e a queixa da vítima. E nós vamos respondendo isso paulatinamente. Aqui, por exemplo, nós temos lesões que são chamadas de víbices. Que seriam isso? São lesões que elas mostram para a gente o objeto que agrediu essa vítima. Por exemplo, nesse caso, a gente tem aqui um cabo de vassoura, né? Ou seja, a gente tem uma equimose, um tecido cutâneo íntegro e outro equimose, né? Ou seja, duas equimoses paralelas de coloração vermelho-violácea, né? Vermelho-violácea, então mostrando para a gente qual foi o instrumento que agrediu essa mulher, né? Então a gente estabelece na elaboração desse laudo, na resposta dos quesitos, se tem ou não relação, nexo de causalidade, temporalidade com o evento alegado. Bom, então, qual a importância desse exame, dessa avaliação? Então, elaborar esse laudo, né? Então, em tentar fazer com que essa mulher faça a queixa, mostrar que ela é bem atendida, que ela foi coerentemente atendida, que essa queixa dela seja formalizada, ou seja, que ela não fique com essa queixa só para ela, que não fique postergando essa queixa. Quanto mais rápido ela for e de forma direta, de preferência, fazer o exame pericial, melhor. Esse exame, ele não é imprescindível
para expedição de uma medida protetiva de urgência, que é uma medida que afasta o agressor da vítima, né? É uma medida que diz: olha, você agrediu essa vítima, você deve se manter afastado. Quem diz isso é o judiciário. Esse nosso laudo, ele não é imprescindível para essa medida protetiva de urgência, porém, ele auxilia muito a autoridade policial quando ele vai oferecer um documento, um laudo para o Ministério Público, né, no convencimento. E quando esse Ministério Público, ele oferece para o judiciário todos esses dados para que seja obtida uma medida protetiva de urgência, que é obtida entre 24 e 48 horas no máximo, né. E o objetivo principal é fazer com que a quantidade de feminicídios caia, né, porque nós sabemos que os feminicídios que são, homicídios ocasionados em mulher pelo simples fato dela ser mulher, normalmente esses feminicídios, eles iniciaram com esses tipos de violência, principalmente violência física, né, e muitas vezes a mulher ela não se queixa, ela não procura ajuda, e isso vai num crescendo até terminar no feminicídio, né. Então, no Anuário Brasileiro de Segurança Pública, baseado no nosso Instituto de Segurança Pública, alimentado por ele, nós temos esses dados tristes em que nós queremos, contribuir que com esse nosso trabalho, nós possamos ocasionar uma redução desse número tão triste. Em 2021, homicídios de mulheres 247. Em 2022, 283. Feminicídio, ou seja, a morte da mulher pelo fato dela ser mulher, muito relacionado com companheiros, maridos e pessoas muito próximas. Em 2021, 85 casos e 2022, 111 casos. Então, é um número bastante elevado para o nosso estado. Isso aí são dados do Estado do Rio de Janeiro, no Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre outro tipo de violência que, sem sombra de dúvida, comete muito mais as mulheres do que os homens, e muito mais também mulheres do que qualquer outras pessoas do público LGBTQIA+, também, tá? Então, quando a gente está falando de estupro, eu sempre apresento esse livro, que é um livro da Sohaila Abdullahi, né, que é uma escritora indiana, ela mesma vítima de estupro, num país em que o estupro coletivo é recorde entre os casos de estupro, né? Então, é uma pessoa que fala muito sobre violência sexual, tendo ela mesma vivido uma violência sexual, tá? Então, um caso bastante emblemático na Índia, uma escritora muito boa, eu recomendo, sim, de verdade, né? Então, quando a gente fala do crime de estupro, a gente tem que entender que a gente está falando sobre um crime que não afeta só a mulher, afeta qualquer pessoa, tá? Então, o crime de estupro ele pode ser cometido contra a mulher e contra o homem. Contra a mulher, né? Que é o crime de estupro? É constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar, ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. O crime de conjunção carnal, que é um crime pênis-vagina, não tem outra forma de falar isso, né? É um crime que só se comete contra a mulher. Mas o crime de ato libidinoso, que são vários outros tipos de crime, né? Seriam crimes de manipulação, né? De sucção, de manipulação de mamas. Ato libidinoso também seria o crime pênis, ânus, né? É outro tipo de crime de ato libidinoso. Esse crime pode ser cometido para qualquer outra pessoa, também a mulher, tá? Não só a mulher. Quando a gente fala do crime de estupro de vulnerável, aí a gente está falando de um crime de estupro para menor de 14 anos ou um crime de estupro para pessoas que não podem oferecer resistência. Por exemplo, pessoas que por algum motivo estão fora do seu estado de atenção, de vigília, né? É o caso de pessoas em coma,
pessoas internadas comatosas, pessoas com alguma deficiência mental que não possam oferecer nenhuma resistência, ou até pessoas que fizeram uso de alguma substância de forma voluntária ou involuntária, em que não estavam em condições de oferecer resistência naquele momento. Qual é a droga mais conhecida? É o Boa Noite Cinderela, né, que tira da vítima a capacidade de oferecer resistência, né. Aí a gente pensa nas medicações, né, Roipinol, várias outras medicações que compõem o leque do Boa Noite Cinderela. Só que no nosso país, o grande causador de não poder oferecer resistência é o álcool, que é uma droga lícita, né, que tira a capacidade de resistência, né, e pode ser uma grande causa de estupro de vulnerável, tá? Então, menor de 14 anos, ou então todas essas causas que eu apresentei. Por que a diferença entre estupro e estupro de vulnerável? Porque quando você ocasiona o crime de estupro em um chamado vulnerável, você está aumentando a pena daquele sujeito, ou daquele sujeito, né, de aquela pessoa que causou o estupro naquele outro ser, certo? Você está aumentando a pena. É considerado um crime de maior potencial. O fluxo é basicamente o mesmo, ou seja, a vítima vai na delegacia, da delegacia ela é encaminhada para o ML, né, os PRPTCs, que são distribuídos em todo o estado, mas quando essa vítima está em algum risco, ele é encaminhado primeiro para os hospitais ou unidades de pronto atendimento, sempre a vida da pessoa em primeiro lugar, tá? E quando ela é encaminhada para o IML, um PRPTC, a primeira coisa que a gente pensa no caso de violência sexual é sempre o acolhimento. Acolher, evitar o julgamento, ter empatia pela pessoa, né? Ou seja, deixar do lado de fora, da porta para fora de um PRPTC ou de ML, da sala de atendimento, a tua religião, o teu viés político, isso tudo tem que ficar da porta para fora. Ali a gente tem uma vítima que teve muita dificuldade em ir para o nosso fluxo, que é a delegacia de polícia, e dali ainda ir ou para um hospital primeiro, ou então para o PRPTC-ML primeiro, tá? Então, primeiro não, em seguida. Então, a gente tem que entender que esse fluxo já é um fluxo difícil. Então, quando essa vítima chega no nosso PRPTC, essa vítima já está muito mexida. Então, ela teve que contar essa história, provavelmente, para um policial militar. O policial militar a levou na delegacia ela contou sua história para o inspetor, às vezes teve que contar de novo para um delegado, e dali ela foi para um hospital, ou então foi direto para o IML, e ela vai contar essa história toda de novo. Então, isso é muito difícil, né? Isso aí a gente fala assim muito em revitimização, mas o perito legista é a pessoa que melhor tem que estabelecer aquela história. Como eu falei, a gente faz tudo pelo nome da nossa perícia, né? A gente tem que estabelecer aquele nexo de causalidade e temporalidade. Então, quando se fala em revitimização, a gente não está falando em relação ao perito legista. A gente evita, sim, que outras pessoas que não têm nada a ver com a história, né? Um atendente, um balconista, fiquem perguntando a mesma coisa para a pessoa novamente, tá? Então, a gente tem essas orientações às vítimas de estupro que são muito importantes, né? Principalmente para a gente não perder o tempo, né? O time certo, para a gente poder ter o quê? Vestígios desse crime. A gente não tem dúvida ao falar que o crime de estupro, o crime de violência sexual, é um dos crimes mais difíceis de se estabelecer um nexo de causalidade e temporalidade, porque muitas vezes eles não deixam vestígios. Mas quando deixam, é importante que as vítimas saibam que o espermatozoide ele permanece ali na região da cavidade vaginal, né, no entorno ali da vagina, pelo menos 72 horas, né? Mais do que isso, imaginem, você tem uma vítima de estupro, a pessoa só pensa em quem? Tomar banho, tomar banho, tomar banho.
né? A sensação de nojo, de sujeira, né? Que aquela mulher tem é muito grande. Então, quanto mais o tempo passa, os vestígios eles vão desaparecendo. Na região da cavidade vaginal, 72 horas. Mais do que isso, fica a critério do perito. Se ele tem material, ele acha que pode colher material ainda daquela região ou não. Na região anal, literalmente, na literatura se fala em 72 horas, mas de forma prática, não mais que 48. É muito difícil colher, a gente colhe, mas a gente tem certeza que nessa região vai ser difícil a gente ter material com mais de 48 horas, tá? Então é importantíssimo o tempo. A roupa que estava com periciado, com periciada naquele momento de estupro, também é importantíssimo para o legista. Então, é importante que a pessoa leve consigo para que aquele legista possa avaliá-la, né? Bom, e por que que a gente coloca violência sexual dentro desse webinar falando sobre violência contra a mulher? Porque a maioria são meninas, né? Sem sombra de dúvida, acontece muito mais em meninas e muito mais nas crianças. A maioria acontece quando a mãe tem que sair para trabalhar. Mais uma vez, no nosso Anuário de Segurança Pública 2023, a gente aqui, ó, tem uma estatística que corrobora com esse fato, né? A maioria tem de 10 a 13 anos e a maioria absoluta são do sexo feminino. Então, a gente tem nossas meninas entre 10 a 13 anos, as maiores vítimas de violência sexual, né? É ou não é uma violência contra a mulher? A violência é muito grande, estrutural, já há muito tempo essas mesmas estatísticas nos assombram, né? E a gente tem aqui outro dado muito interessante que fala que a maioria absoluta são estupros causados pelos conhecidos. Então, aquela história da mulher tá andando na rua sozinha, voltando de bar e tal, acontece? Acontece. Só que é muito mais comum quando ela é violentada dentro da sua própria casa, por uma pessoa muito conhecida. A gente tem aqui um estupro de vulnerável até os 13 anos, e a maioria ocasionado por quê? Por familiar, pessoa do seu convívio, uma pessoa das suas relações, tá? Acima de 14 anos, né? Continuamos tendo a maioria pessoas de sua família, das suas relações. A gente tem aqui, ó, estupro também, ó, na residência 57,8, né? E de vulnerável 71%, né? Então, mais uma vez mostrando que são nossas crianças, nossas meninas em sua maior parte, tá? E violentadas aonde? Dentro de casa. É a grande importância que a gente vê na segurança cidadã. É quando a gente tem todos agindo em prol daquelas meninas, né? É o médico, né, no postinho de atendimento, é o professor na escola, né? A gente tem toda uma rede de proteção para aquelas meninas. Então, isso é muito importante que seja colocado em prática, toda a comunidade protegendo aquelas crianças, principalmente quando existe alteração de comportamento, quando aquela menina ela muda o seu comportamento na escola, as suas notas caem de repente, né? A pessoa fica triste, então ela dá dicas de que isso está acontecendo, né? E a gente tem um panorama aqui da violência sexual infantil, em que a Unicef diz que 15 milhões de meninas entre os 15 e 19 anos em todo o mundo vão experimentar sexo forçado durante a vida, né? Então, imagina, é um número muito alto, né? Abuso sexual, né, segundo a Organização Mundial de Saúde, uma em 5 crianças do sexo feminino e uma em 13 crianças do sexo masculino. Quando a gente fala de crianças com incapacidade, qualquer incapacidade, né? Incapacidade, alguma alteração da sua capacidade auditiva, visual, mental, isso aumenta em 31%, né? E por que não falar no nosso país aqui que o estupro de vulnerável, ele é extremamente recordista no norte do país. E como é que a gente sabe disso? Que as meninas mães abaixo dos 14 anos tem recorde.
lá no norte do país. Então, qual é a região do nosso país que tem maior quantidade de meninas, mães? É o norte, né? É um dado interessante, é um dado triste, mas é um dado que deve permanecer dentro do nosso conhecimento. Aqui eu apresento um pouquinho do nosso posto regional de polícia técnico-científica, né, que fica ao lado do Hospital Cis Carneiro, como a doutora Gabriela apresentou, sou diretora da unidade já há algum tempo, e a gente tem a felicidade de ter uma sala lilás, que é uma sala que, além de ser diferenciada na sua estrutura física, ela tem pessoas que acolhem essas vítimas, tanto as vítimas de violência física, como as vítimas de violência sexual. Então, as vítimas mulheres são atendidas nessa sala. Como eu falei, 70% dos vivos são atendidos nessa sala, porque 70% do nosso público é constituído de mulheres. Também atendemos aí crianças de todos os sexos e o público LGBTQIA+, tá? Então, a nossa área de atendimento, com brinquedoteca, né? Nossa sala de atendimento às vítimas de violência sexual, né? Só para a gente ter uma ideia do que a gente faz ali no nosso posto, tá? Então, o exame pericial das vítimas de violência, ele é feito, né? O exame a perícia médico-legal, ele é feito como qualquer exame médico. É feito uma anamnese, um histórico, né? É feito um exame físico, que a gente chama de descrição, é feita uma discussão a respeito disso tudo, o que o perito achou, ele discute, né? E é feita uma conclusão. Ou seja, tem nexo de causalidade, tem nexo de temporalidade, o perito pode afirmar, ou o perito prejudica essa afirmação, sim ou não, né? É necessário o pedido de exames complementares, como eu falei lá atrás, né? Dependendo da fase dessa violência sexual e se ela deixa vestígio naquela região, a gente pode evoluir para uma coleta de material e pesquisar se existe espermatozoide, se existe sêmen e se existe material genético para isso. Hoje a gente tem um banco genético no nosso estado, Rio de Janeiro, e nós temos um banco que alimenta um banco nacional de material genético, né? Ou seja, a pessoa estuprada é colhido material e esse material do possível agressor, caso ele não seja conhecido, né, vai ficar naquele banco de material genético, até que, se um dia esse abusador, esse agressor estuprar outra pessoa, vai ser identificado nesse banco, certo? Então, o exame, a avaliação é completa, não é feito só a avaliação da região vaginal, da região anal, não. A gente olha tudo. Por quê? Às vezes a gente pergunta para a pessoa: olha, ele te agrediu, te mordeu, fez mais alguma coisa? Não, não sei, estou enrolada, estou confusa, porque é um momento muito difícil para a pessoa. Então, às vezes é melhor que você faça uma avaliação geral. A gente sempre fala que a gente não pode perder aquela oportunidade. É aquela hora que a gente tem a periciada ali. Depois a gente tem lesões que vão desaparecer. Então é importante que a gente veja, a gente olha com todo carinho, devagarzinho, o dorso, o pescoço, a região das mamas, o abdômen, coxas, pernas, né? E por último a gente vai naquela região genital, tá? E mulheres que não têm vida sexual pregressa, a gente faz o estudo do ímen, né? A gente chama de menologia, estudo do ímen, né? E mulheres que tiveram vida sexual pregressa, a gente faz através do pedido de exames, a gente avalia se tem espermatozoide, se tem sêmen, se tem como colher material para exame genético, né? Se está grávida, se tem doenças sexualmente transmissíveis. Então, tem várias formas do perito fazer essa investigação, tá? A gente usa tecnologias, cada vez mais estamos usando, através das luzes forenses, tecnologias para identificação de locais de mordida, de locais de sêmen, na roupa, inclusive, tá? Então, tem conclusão possível? Não tem conclusão possível? Como eu falei,
lá atrás, né, lá na primeira aula, nem sempre uma negativa de um exame, né, ou seja, eu não tenho ali elementos, quer dizer que eu não tendo nexo, eu tendo um exame aqui que não deixou vestígios, não quer dizer que eu não tenho nexo de causalidade e temporalidade, porque depende muito, né? Às vezes um ato libidinoso, ele não deixa marcas, né? Às vezes a pessoa pode ter abusado de uma pessoa e estava usando camisinha, né? E a gente às vezes acha que quando a pessoa é estuprada, ela reage, ela briga, ela bate, nem sempre, né? A gente tem um fenômeno psicológico que acontece com a mulher estuprada em que ela se encolhe e ela simplesmente quer sobreviver, porque a gente viu ali que é mediante violência ou grave ameaça, né? E a ameaça, muitas vezes, é ameaça com uma faca, com um revólver na cabeça, ou ameaça a sua família, ou ameaça, né, numa criança de contar para todo mundo, de matar os pais, de matar os irmãos. Então, essa ameaça, às vezes, impossibilita a reação da pessoa e a pessoa se encolhe, tá? Então, a gente sempre tem que lembrar disso, que nem sempre a gente não encontrar nada significa que não ocorreu. Isso aqui é só fazendo uma propaganda de um projeto, que é o projeto Minha Aurora, que é um projeto que dá, uma forma de incentivar as vítimas a procurar a delegacia, a procurar, dar queixa disso, dar queixa dessa violência, né. E lembrando daquilo que eu falei lá atrás, da sociedade também cidadã, a imprensa informando, a prefeitura colocando escolas em período integral, creches, porque a gente viu que a maioria são meninas, a gente viu dos 10 aos 13 anos, né? A gente viu que a maioria são crianças em casa, num horário que a mãe sai para trabalhar. Então, como é importante, né, que a gente tenha escolas em período integral, né? A própria escola ouvindo atentamente, prestando atenção em mudanças de comportamento, nos hospitais, os pediatras fazendo avaliação daquelas crianças, né? Procurando principalmente a orientação, encaminhar para psicológicos, para psicólogos, desculpa. Hoje a gente tem automutilações, autolesões que acontecem, ou seja, são mostras de um sofrimento grande dessas vítimas, né? Às vezes meninas que ficam se cortando, que tentam suicídio, isso tudo tem que ser avaliado, essas mudanças de comportamento têm que ser avaliadas, né? Então esse é o folder da nossa campanha, que é uma campanha educativa, de esclarecimento a essas vítimas, né? E como eu falei, a gente sempre tenta evitar a revitimização, não para nós legistas, de forma alguma, mas para pessoas que não têm nada a ver com a história e ficam perguntando 500 vezes o que aconteceu, como aconteceu, que isso é muito triste. A pessoa acaba sendo revitimizada e vivendo aquele momento de violência várias vezes, né? Agora, finalizando, para a doutora Gabriela começar a falar, eu gosto muito de terminar com esse trechinho, né, do livro da Sohaila Abdullahi, né, que é aquele livro que eu mostrei, que é muito interessante, quando ela fala assim: o estupro para ela drena a luz, como os incrivelmente pavorosos dementadores de J.K. Rowling, ele suga a alegria. Quero que volte alguma luz, não tenho respostas, mas espero iluminar, pelo menos um pouco, algumas questões e suposições que carregamos conosco. Precisamos falar sobre estupro e precisamos examinar como falamos de estupro. Eu espero ter atendido, né, as expectativas. Me coloco à disposição. Obrigada. Caramba, não sei agora o que eu vou falar, porque é tanta informação, né? Foi tudo tão completo. Vou tentar agregar alguma coisa aí a mais. Difícil, né? Doutora Gabriela vai mostrar muita coisa, eu tenho certeza, né? A gente já atua nessa área há muito tempo. Então, ela no Rio, em Petrópolis, e sempre com tanto carinho com a nossa área. Trabalhar com isso é tão difícil, mas quando feito com tanta dedicação,
como a doutora Gabriela, eu conheço e sei que ela trabalha com muita dedicação, né, eu tenho certeza que vai ter muito para agregar, muita coisa. Aqui são duas dedicadas, né? Apaixonadas aí por tudo isso. Com certeza. E a nossa outra cachaça, né, é a valoração do dano corporal, que é outra parte da perícia médica que é muito, muito interessante. Não está incluída na parte criminal, porque, na verdade, quando a gente avalia lesões corporais no âmbito criminal, a gente nem pode quantificá-las, né? Pela nossa legislação mesmo. Então, a gente não fala sobre quanto a pessoa perdeu de uma determinada função. A gente responde só se a pessoa perdeu ou não alguma coisa, se ela tem uma deformidade ou não. A gente não faz quantificações. Mas aí a gente quis buscar isso, né? Aprender um pouquinho sobre isso, e fizemos um curso também falando sobre esse assunto, querendo aprender um pouquinho mais, né? Lara, obrigada, foi sensacional. Deixa eu puxar minha apresentação aqui. Peraí. Tá aparecendo alguma coisa da minha? Tá aparecendo pequenininho. Não, tá, sobrepôs a gente aqui na frente. Agora foi. Só Foi? aumentar. Foi. E vocês conseguem me ver? Sim, na lateral, sim. Então tá. Bom, então vamos lá. Bom, falar um pouquinho da violência doméstica, né, e da importância da perícia médica nesses casos. Aqui a foto de nós duas, uma foto de cada uma, na verdade, só para nos apresentar um pouquinho melhor. Vamos lá. Bom, não dá para falar sobre esse assunto, né, sem falar um pouquinho aí das estatísticas. Essas estatísticas são um pouquinho anteriores à pandemia. Então, com toda certeza, depois desse período, isso tudo ainda, os números absolutos, com certeza, ainda pioraram muito. Mas antes da pandemia, a gente tinha a estatística de 1 a cada 3 mulheres sofrendo violência no último ano. O último ano teria sido 2019, aí. 18, 19. 503 brasileiras vítimas de agressão a cada hora. 22% de ameaças verbais, 10% de violências físicas, 8% de ofensas sexuais, 4% com armas de fogo ou faca e 3% de espancamentos. Então, assim, o que a gente ouve falar, né, quando aparece na imprensa, quando é alguma coisa que realmente choque as pessoas, costumam ser problemas relacionados mais à violência sexual, que é só a pontinha do iceberg, né? Seria 8% aí do total. Então, quer dizer, é muito pouco perto do que realmente acontece. Lembrando de como a Mary Laura acabou de colocar, né, sobre todos os tipos de crime, nem tudo vai envolver violência física, nem tudo vai deixar marca. Inclusive os crimes cibernéticos, compartilhamento de fotos, pornografia de vingança, como a gente costuma chamar, são problemas aí bastante atuais, né, que deixam até a dúvida de como é que está a nossa evolução, a evolução real aí da espécie humana. Estatísticas, 61% dos casos agressores conhecidos, sendo 19% companheiros e 16% ex-companheiros. Eu não sei o que é pior, se é o companheiro que vive com a pessoa e acha que pode agredir uma mulher, ou se é o ex-companheiro que não é mais nada, né, que normalmente não aceita um término e se sente dono dessa mulher, né, a objetificação, a coisificação, como a gente fala no dia a dia, e não aceita um término, e do mesmo jeito que pode usar uma mídia, um arquivo fotográfico, um filme, como forma de chantagem, comete também agressões físicas. 43% dentro de casa e 39% nas ruas. A Mary Laura pontuou muito bem isso já, né? Sobre como está muito mais perto da gente o inimigo do que a gente pensa. E essa estatística é muito latino-americana, muito terceiro mundo, né, para falar a verdade, sendo que aqui na América do Sul
A gente está bastante enquadrado aí no conceito de subdesenvolvimento, então não poderia ser diferente. Em locais mais desenvolvidos, que acontecem questões de oportunismo. O exemplo que ela deu, da pessoa está passando numa rua escura, vindo de uma coisa na noite, e aí um homem vê uma mulher sozinha e resolve forçá-la, né, a ter alguma relação, alguma coisa assim. Isso aqui, para a gente, é raridade. Até acontece sim, né? A gente vê no dia a dia, mas não tem comparação quanto ao que acontece com as pessoas conhecidas, falando de todos os tipos de violência, principalmente se você falar de crianças e de crimes sexuais. Aí é quase que absoluto. O que é visível e invisível, né? A vitimização das mulheres no Brasil. Percepção da população. 66% dos brasileiros presenciaram uma mulher sendo agredida fisicamente ou verbalmente em 2016. 73% acreditam que a violência contra as mulheres aumentou nos últimos 10 anos. E 76% das mulheres também acreditam. 51% das mulheres sendo abordadas de forma desrespeitosa na rua. 47% dos homens viram outros homens brigando e se agredindo por causa de ciúmes de uma mulher. Isso é bem interessante falar que isso essa estatística é de 2016, porque em 2018, né, surgiu a lei da importunação sexual, que mudou bastante coisa, né? O que era muito categórico em relação a contato físico, a lesões corporais, até então, em 2018, mudou muito com o advento, né, com a terminologia criada para a lei da importunação sexual, que inclui várias coisas, não só como os exemplos que já demos aqui de fotos, imagens e tudo mais, mas aquelas coisas clássicas, né? Carnaval, beijar as pessoas na rua como se fosse uma brincadeira. Não é brincadeira. Né? Aquele jargão que surgiu aí do não é não, etc. Estuda sobre assédio em mulheres acima de 16 anos no período de janeiro a dezembro de 2016. 40% sofreram assédio dos mais variados tipos. Comentários desrespeitosos nas ruas, assediadas fisicamente em transporte público, agarradas ou beijadas sem seu consentimento. Então, tudo isso aqui, que até então, nessa época, era diferente a abordagem, né, passou a ser crime de importunação. Abordagens em transporte público, aquelas histórias que a gente ouve de masturbação no trem, isso tudo passou a ser crime de fato e punido como tal. O assédio é o crime mais grave entre adolescentes e jovens de 16 a 24 anos, e entre mulheres negras também. 68% dos jovens e 42% das mulheres negras receberam comentários desrespeitosos ao andar na rua. 17% de jovens e 12% de mulheres negras foram assediadas fisicamente em transporte público. 11% de jovens e 5% de mulheres foram agarradas ou beijadas sem consentimento. Nessa época, dessa estatística, já existiam os vagões seletivos em trens e metrôs, né? Já existe há um pouco mais de tempo do que isso. Mas, de qualquer maneira, tudo isso entrou nessa estatística. Então, 503 mulheres vítimas de agressão física a cada hora em 2016. A gente sabe que, atualmente, em relação ao feminicídio, é um óbito de mulher a cada 6 horas no Brasil. Então, é um número muito grande, né? São praticamente 4 mulheres mortas por dia por feminicídio num país desse nosso tamanho. Os números absolutos se tornam muito, muito grandes. Quanto aos tipos de violência, a negligência é a principal, e a gente quase não ouve falar disso, né? Porque é uma coisa que às vezes é só suspeitada, às vezes não existe uma comprovação. Eu lembro de 2 casos importantes assim, de negligência em relação a crianças. Uma criança que a gente atendeu na época, por muito tempo, né, só pais e mães poderiam levar os filhos para exames. Não poderia uma outra pessoa, pai, mães ou conselheiros tutelares. E aí, em 2018, também isso foi alterado, e aí outros responsáveis, outros adultos, passaram a poder levar crianças para exames, o que foi muito importante porque, com uma grande frequência, os pais e as mães estão envolvidos nos crimes, não só de negligência, mas de violência física e sexual também, em crianças de todas as idades. Então, foi um avanço, né, tirar esse monopólio dos pais que, às vezes, estão maltratando as crianças e estão mantendo-as escondidas. E aí, eu lembro de ter recebido uma menina que, na época, tinha uns 8 anos, e a vizinha, a tia, sei lá, alguém que convivia com ela, levou-a para o exame, porque ela tinha uma quantidade de piolho muito grande.
E você percebia que no exame físico dela era possível ver sem lente, sem lupa, sem nada, que ela tinha piolhos muito grandes, piolhos pequenos, piolhos lenges. Em termos de cronologia das idades dos piolhos, a gente já tinha muitos achados. E as lesões que ela tinha por causa disso variavam de feridas com sangue, feridas com crosta, feridas que a crosta já tinha saído. Então dava para entender há quanto tempo, meses, né, provavelmente, essa menina estava ali sendo negligenciada. Ninguém tratava dos piolhos dela, isso foi causando lesões, né, que a gente pode até chamar de lesões corporais, porque são vindas dessa negligência. Em outro caso, uma menina que ela fraturou o fêmur, e ela ficou acamada sem que os pais levassem ela para um atendimento hospitalar. E ela acabou morrendo de pneumonia por estar acamada. Quando a gente recebeu essa criança sem essas informações, a gente recebeu ela morta, infelizmente, a gente recebeu no necrotério sem essas informações, apenas o médico do hospital, entendendo que alguma coisa estava estranha, não quis atestar. E aí a gente percebeu que ela tinha uma pneumonia já hepatizada, um grau de evolução muito grande dessa infecção pulmonar. E a gente percebeu uma hipotrofia muito grande da coxa dela, uma falta de mobilidade no joelho, que chamou atenção para a coxa. E, então, vamos abrir essa coxa. E a gente, na época, não tinha aparelho de raio-x no nosso ML, a gente foi dissecando até chegar no osso, onde a gente encontrou um calo fibroso, né? Ou seja, uma evolução que vai chegar num calo ósseo, mas que é uma coisa que tem até em torno de 3 semanas. Então, estudando o nexo de causalidade, o nexo de temporalidade desses eventos, a gente vê que o nível de pneumonia que ela tinha era compatível com o tempo que ela estava acamada por essa fratura, que nunca consolidou. Isso é uma negligência absurda, né? Esses pais foram condenados, eu fui a júri popular deles falar sobre isso, eles foram presos, eles tinham outros 6 filhos, eles perderam a guarda de todos os filhos. Então, é muito importante, para quem é médico, não trabalha com a área pericial, ficar atento, né? Olhar, né, o que chega para você no plantão, ficar bastante ligado, questionar, na dúvida. A morte violenta ou suspeita tem que ser avaliado pelo IML. Então, se você suspeitou, não deixe de acionar a autoridade policial, que vai decidir o que vai ser feito. A violência psicológica, né, 50% entre esses anos, 2013 e 2014, lembrar que atualmente não muitas coisas que aconteciam no passado, que talvez nós já tenhamos passado em termos de questões psicológicas, hoje em dia não são mais admissíveis. Então, as crianças têm outra forma de tratamento, elas sabem, inclusive muitas, o que pode ser feito com elas, o que não pode, né? Ajoelhar no milho, palmatória, quarto escuro, tudo mudou muito. Violência física e sexual, violência física, nessa estatística, a violência sexual é muito pouco, realmente a ponta do iceberg, porque aparece, né, uma coisa que aparece logo. E para a maioria dos agressores é muito mais interessante que as violências não apareçam, porque eles preferem manter as vítimas sob o domínio ali das práticas deles do que perder, né, o que para eles é um objeto. Então, práticas sexuais que vão levar a lesões normalmente não são exercidas, né, demoram muito mais a realmente acontecer. Então, na época, né, desse anuário brasileiro, os dados do ISP, Estudo de Segurança Pública, são bastante atualizados para quem quiser consultar. Eles publicam anualmente o dossiê Mulher, são dados compilados dos dados das polícias, militar e civil. Então, são bastante fidedignos. É de lá que eu tiro esses números também. Então, um estupro a cada 11 minutos em 2015, 500 mil de estupros por ano. Média de 10 estupros coletivos por dia no Brasil, não é no país lá que a Mary Laura falou que isso é uma prática, não. Sendo que aqui a gente não ouve falar disso. Quando você viu na imprensa isso ser falado? Eu lembro de um caso que foi televisionado, né, digamos, foi em tempo real transmitido para Facebook, sei lá para qual tipo de mídia, mas que já tem pelo menos 6 anos, que foi um caso que aconteceu numa comunidade, que houve participação de cerca de 30 rapazes com uma moça, e isso foi realmente muito chocante, mas eu nunca mais ouvi falar de estupro coletivo, mesmo na nossa convivência cotidiana com isso. Então, deve existir muita subnotificação, né? Isso não deve estar sendo, de fato, informado. Não é que não esteja acontecendo, não está sendo informado. Então, os crimes de estupro, violação sexual mediante fraude, assédio sexual, estupro de vulnerável, prostituição e tráfico de pessoas para exploração sexual.
esse crime aqui parece brincadeira, parece falácia, né? Parece exagero, mas o que acontece com isso na América do Sul, na América do Norte, é impressionante. Né? Não sei quem teve a oportunidade de ver, quem não viu, veja o filme que está em cartaz ainda, né? Sonhos da Liberdade, que fala exatamente sobre isso. É um filme baseado numa história real. Para a gente que trabalha com desaparecimento, né? Eu trabalho muito com identificação também de pessoas desaparecidas no nosso âmbito aí policial. Para mim foi obrigatório assim, ver esse filme para entender um pouco mais os bastidores do que a gente passa. O estupro de vulnerável, como a Mary Laura falou, o conceito de vulnerabilidade atual, o que antigamente era apenas o menor de 14 anos, que era a violência presumida, atualmente está incluído. O menor de 14 anos está incluído na pessoa que tem dificuldade de locomoção, na pessoa que não tem discernimento do que está fazendo. Isso inclui pessoas que estão sob uso de alguma substância entorpecente, sendo usuários crônicos ou sendo dopados, como Boa Noite Cinderela, sendo pessoas com problemas psiquiátricos ou neurológicos. Eu já cheguei a ver mãe com um AVC, uma mãe com um AVC, uma senhora que foi hospitalizada, e quando ela saiu do CTI, o acompanhante dela no hospital era o próprio filho. E, do nada, né, um enfermeiro entrar no quarto flagrou o filho estuprando a mãe, que tinha acabado de sofrer um AVC e tinha sido alta do CTI para um quarto comum, ainda com um estado de consciência bastante alterado. Então, infelizmente, a gente vê coisas que são bizarras num ponto que eu fico até constrangida de falar, mas que realmente, né, ficam os exemplos aí do nosso cotidiano, porque são coisas talvez a gente falando, vocês acreditem que acontecem, né? Então, a redação atual do crime de estupro, que é o 213 do Código Penal, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter construção carnal ou permitir ou praticar com que ela se pratique outro ato libidinoso. Olha a pena, gente. Pena de reclusão de 6 a 10 anos. É piada isso, só pode ser, porque não é possível que uma pessoa que comete um crime de estupro, a pena seja de 6 a 10 anos. É muito pouco tempo. Não sei, né? Não vou falar o que eu pessoalmente acho, mas essas pessoas não têm nenhuma condição de retornar ao convívio com a sociedade. São pessoas que, para piorar, elas têm condições patológicas. Não pode ser normal, né, uma pessoa ter como gosto o crime, praticar sexo com pessoas que não queiram, ainda mais com pessoas que não podem oferecer resistência, como crianças, doentes mentais, pessoas alcoolizadas, pessoas que são dopadas pelos próprios criminosos. Mas, por mais que se trate de um problema patológico, isso não causa imputabilidade a essa pessoa. Né? É outro tipo de patologia, né? Então, não existe essa desculpa. Essa pena pode ser agravada por gravidez ou por DST, e lembrando que desde 2009, todo estupro é considerado um crime hediondo. Só para lembrar, antes de 2009, a redação anterior desse crime exigia que houvesse a cópula, como a Mary Laura já explicou. Se não houvesse penetração, era outro crime, que não o estupro. Atualmente, qualquer crime, seja de toque, seja de práticas manuais ou qualquer outra, sexo oral, tudo é considerado estupro. Inclusive, antigamente tinha que ser um homem para agredir uma mulher, né? Porque tinha que haver conjunção carnal mediante violência grave e ameaça. E mudou. Atualmente, uma mulher também pode estuprar um homem. A gente, recentemente, agora essa semana, teve uma notícia num grupo que a gente frequenta aí dos peritos médicos do Brasil, em que uma médica disfarçada de médico, uma mulher disfarçada de médico homem, cometeu crimes sexuais. Então, a mulher agora também já pode praticar crimes sexuais. Eu ainda não vi na prática, mas tenho certeza de que é só questão de tempo. Como já foi explicado, o estupro de vulnerável, construção carnal ou ato libidinoso com menor de 14, aí aumenta um pouquinho, pena de reclusão de 8 a 15 anos. Incorre na mesma pena quem pratica essas ações com deficientes mentais, etc., outras pessoas que não podem oferecer resistência. Importunação sexual de 2018, praticar contra alguém sem sua anuência, ato libidinoso, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou de terceiro. Pena de reclusão de 1 a 5 anos, se o ato não constitui crime mais grave, porque às vezes isso é o início para que seja cometido um crime que envolva contato físico, e aí é considerado um crime mais grave. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, expor, vender, publicar por qualquer meio, inclusive de internet, né?
ou informática ou telemática, fotografias, vídeos, outros registros audiovisuais que contenham cenas de estupro ou estupro de vulnerável, que faça apologia ou induza sua prática com ou sem o consentimento da vítima. Cenas de sexo, nudez ou pornografia. Pena de reclusão de 1 a 5 anos se o fato não constitui de crime mais grave. Então, qualquer divulgação de material desse tipo, né, felizmente, é considerado crime. Aumento da pena se o crime é praticado por alguém que mantenha ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima para vingança ou humilhação, que é o que a Mary Laura explicou bem aí, é a lei Carolina Dickmann, né, como eles falam, porque a atriz teve algum problema aí com seus arquivos pessoais, e isso foi usado através de chantagem. E no caso, quando é para uma pessoa que conviveu com ela, com a vítima, quando é um ex, quando é alguém que tem registros com essa pessoa, tem esse aumento da pena, e é como a gente falou, a pornografia de vingança ou de revanche, que é muito usada, na verdade, para chantagem. E exclusão de licitude. Não há crime quando a gente pratica as condutas descritas para publicações jornalísticas, científicas, culturais, acadêmicas, com adoção de recurso que impossibilite a identificação da vítima, ressalvada sua prévia autorização. Eu, quando escrevi isso nessa apresentação, eu nunca tinha um exemplo para dar e pensava, gente, que estranho, acho que nunca vou ter esse exemplo, mas o exemplo chegou. Aquela moça que na sala de parto foi estuprada pelo anestesista, né, acho que todo mundo viu essa cena, né? Isso foi filmado e televisionado, passado em tudo que é lugar, sem autorização dela. Ela estava anestesiada, né, parindo lá o filho dela quando o anestesista a estuprou. E ela não autorizou, isso gerou algum tipo de problema, eu não sei exatamente no que deu, mas o fato é que isso não poderia ter sido divulgado. O que aconteceu foi que os profissionais lá do hospital, eles, na verdade, eles queriam que o médico fosse punido, porque eles sabiam que esse profissional fazia isso com outras mulheres. Então, eles, numa situação de flagrante, conseguiram um resultado excelente, que foi a prisão em flagrante dele, né? Mas, infelizmente, caiu nisso aí. Não sei qual foi o término da história, mas só para ilustrar. Violência sexual na infância é a situação em que uma criança ou adolescente é usado para gratificação de um adulto ou adolescente mais velho, baseado em uma relação de poder. Então, muito importante, a gente está falando de adolescentes, de crianças, e o adolescente mais velho, ele também pode ser um criminoso, né? E aí, como é que vai ser? Como vai ser a resposta disso? Quem responde por isso? E a relação de poder sempre existe. Ou vai haver uma ameaça, ou vai haver uma gratificação, ou a criança que é assediada por adultos do seu convívio desde pequena, é a bala, é um dinheiro que o tio vai dar, e ela vai se acostumando com isso como se isso fosse realmente normal, até ela crescer e ter um entendimento do que ela passou durante a infância. E isso, com certeza, vai comprometer muito toda a vida dessa então mulher. A epidemiologia é muito alta e o pior, cerca de 50% dos casos não podem ser comprovados. É muito difícil para a gente comprovar. A gente que tem experiência, que estamos há mais de 20 anos trabalhando com isso, a gente tem muita dúvida. A gente está sempre discutindo. A distribuição é similar até 6 anos, de 6 a 12 e maiores de 12. Porém, o tipo de crime é que varia de acordo com a faixa etária. O agressor, ele sabe que se ele tiver algum tipo de contato físico com uma criança de menos de 6 anos, ele vai causar um tipo de lesão que vai aparecer, que vai para o hospital. Eu já vi um bebê de 3 meses com sangramento anal, chocado, que a mãe levou para o ML porque passou na delegacia e foi todo mundo tão apavorado que falaram, vai correndo fazer o exame, quando na verdade o bebê estava correndo risco de vida. Eu só pedi para a mãe, isso umas 3 horas da manhã de um domingo. Eu pedi para a mãe, pelo amor de Deus, para ela ir para o hospital, e depois a gente vê o que estava acontecendo. Mas é isso, né? Até 6 anos, o risco de lesões que comprometam, que tornem a questão evidente é muito grande. Não que a preocupação do agressor seja essa. A preocupação dele é que vai dar na pinta, vai dar bandeira, e o parque de diversão dele vai acabar, né? Infelizmente, é assim que eles pensam. De 6 a 12 já muda um pouco o perfil, né? Já começam alguns outros tipos aí de assédios, e maiores de 12, né, começam realmente a acontecer os crimes com penetrações, porque a estrutura física de uma menina de 12 anos, com uma certa frequência, já é de uma mulher, né? Tanto que a Mary Laura contou aí da quantidade de meninas que são mães em determinadas regiões do país. As vítimas predominantemente são do sexo feminino, mas é muito importante dizer que isso é um predomínio e que muitas vítimas são do sexo feminino,
muitas vítimas são do sexo masculino, sim, cada vez mais. E que os agressores ainda predominam o sexo masculino, eu imagino que isso não vai mudar em termos percentuais, né, já que a gente está considerando fatores de forças físicas, né, de uma cultura, né, da nossa... Uma cultura muito grande, né, sobre o domínio masculino, né, o patriarcado, aí, como a Mary Laura já falou no início. E lembrando aí na relação de confiança que faz essa criança não falar sobre isso. Alguns flagrantes aí, algumas frases que marcaram, né? Algumas são da doutora Adriane Rego, que me cedeu esses slides também de coisas que ela é pediatra e legista, também já tem uma experiência de muitos anos nisso tudo, e ela me cedeu alguns arquivos de coisas que ela já ouviu ao longo desses anos também. Adolescente de 18 anos, acompanhado pelo namorado, com história de abuso sexual pelo padrasto desde os 10 anos. Nunca contei porque eu não queria que o meu irmão sofresse, afinal era o pai dele. Faria de tudo para não ver o meu irmão sofrer. Isso é muito comum, né? As famílias reorganizadas aí, é muito comum que o agressor seja o pai do irmão. E aí, como é que essa pessoa vai lidar com isso? Como é que essa criança vai lidar com isso, né? Qual a maturidade que ela vai ter para falar sobre isso com quem? Meninas de 10 anos abusadas pelo padrasto. Ele disse que mataria minha mãe se eu contasse a alguém. Isso é o clássico, né? Porque aí, além da criança ter medo do padrasto, ela tem medo de perder a mãe. E se ela perder a mãe, quem vai protegê-la? Então, são muitos medos numa frase só, né? Esse aí é o que a gente ouve no cotidiano sempre. Acho que todo dia a gente ouve isso. Então, a necessidade de uma intervenção multidisciplinar, profissionais de saúde preparados, órgãos de governo responsáveis por proteção. A gente vê hoje em dia no judiciário, né, o COSEM, que é aquela célula lá do TJ que se dedica a isso, a desembargadora Adriana Ramos, que é uma juíza, era juíza, agora é desembargadora, e luta muito por tudo isso. Muitas promotoras e defensoras especializadas na defesa das mulheres atuam juntamente a ela. A Polícia Investigativa, a gente, a Polícia Técnico-Científica e o Poder Judiciário. A Polícia Investigativa, né, as delegacias, os atendimentos, a criação das DEANs, nesses anos todos a gente percebe muita mudança no perfil da vítima quando ela chega para o atendimento no ML. Eu não vejo ninguém reclamando de atendimento como eu via há 15, 18 anos atrás. Ninguém me deu atenção, ainda caçoaram de mim, a gente ouvia muito essa frase. Hoje em dia, não. Por mais que a maioria dos atendentes das DEANs sejam homens, porque a gente tem poucas mulheres para estarem ali no front, eu percebo que essas queixas não existem, os policiais são capacitados. Então, assim, tudo que eu estou falando aqui é um convite, né, para quem estiver ouvindo, para quem souber de alguém que esteja passando por isso, que precise de acolhimento, de atendimento, incentive essa pessoa, né, dê a mão, faça a sua parte aí para que ela possa sair do armário em relação a isso, virar a chave em relação a outra fase da vida, né, e acreditar que a vida vai ter um recomeço, porque existe uma rede de profissionais capacitados para participar disso. As provas são muito subjetivas, provas testemunhais, documentais, porque, infelizmente, muitas provas técnicas vão ser perdidas pelo tempo. Né? Olha as frases que eu estava falando, né? de pessoas que, aos 18, contam o que aconteceu aos 10. Então, infelizmente, a gente não vai conseguir determinar nexo causal, né, e temporal entre muitas lesões e muitas alegações. Sempre procurar vestígios, evidências, indícios e o exame de corpo de delito, que vai ser a materialidade do fato. O exame de corpo de delito sempre é a materialidade do fato, qualquer exame, né? Não só de crimes sexuais. É um conjunto de elementos materiais, objetivos, perceptíveis, denunciadores, resultantes da infração penal. É a materialidade do fato. São objetos de prova para o direito e ele pode ser direto ou indireto. Então, você que está aí no hospital, né, fazendo atendimentos e vai escrever no seu prontuário alguma coisa, lembre-se que a gente, com muita frequência, vai usar prontuários médicos para exames indiretos, realizados em qualquer tempo. Então, é muito importante tudo que você puder descrever, o mais completo possível, inclusive não só de exame físico, mas de tudo que foi relatado. A gente pode, através de métodos de avaliação de tortura, inclusive, né, utilizar esses documentos para aplicar, por exemplo, o protocolo de Istambul, né, que a gente tem expertise de fazer isso
aqui no Rio de Janeiro, o único ML capacitado para isso no Brasil é o nosso, e a gente utiliza prontuários médicos para avaliação de tortura, então é muito importante que tudo seja muito bem documentado. As perícias, no caso de crimes contra a dignidade sexual, vão envolver, como a Maria Laura já falou, a macroscopia, microscopia, bioquímica e biologia molecular. A macroscopia, né, é o que a gente chama de imunologia, não que sempre a gente vai examinar ímã, porque nem sempre vai ter, mas esse glamour aí com o ímã para o nosso exame é porque se o ímã estiver íntegro e for rompido numa relação sexual forçada, resolveu o nosso problema da prova. A gente vai conseguir dizer que existe a materialidade da lesão. Né? Claro que as circunstâncias vão ser apuradas mediante os outros comemorativos necessários, né? Violência, grave ameaça, etc. e tal. Mas confirmar a conjunção carnal, a gente vai conseguir. Diferente de pessoas que já têm vida sexual ativa, que não vai haver lesão de nada, né? E a gente vai ficar dependendo de encontrar espermatozoide, de encontrar o DNA do agressor. Lembrando que são dois materiais diferentes que a gente colhe, um com uma espátula e o outro com um suave. O material ideal para pesquisa de DNA são células epiteliais do agressor que ficam na vítima. O atrito, né, da pênis, vagina aí, deixa algumas células e elas são bastante fidedignas para a identificação do DNA. O espermatozoide não é o material de escolha para DNA. O que acontece é que, às vezes, né, por que a gente faz separado um do outro? Porque o espermatozoide, por si só, já confirma que houve a conjunção carnal. O DNA vai poder comprovar ou que tem DNA masculino num tecido feminino, que também positiva um contato físico e, portanto, um crime sexual, e havendo um suspeito, podendo ser feito um confronto genético do suspeito, do acusado, digamos assim, com esse material colhido, para a acusação fica bastante simples dizer que foi essa pessoa que cometeu esse crime. Além do que, esse material alimenta um banco de perfis genéticos nacional, que também é um advento relativamente novo, em que um agressor pode ser punido por outros crimes que ele já tenha cometido. Bom, os exames, né, é muito necessária a humanização, é fundamental a inexistência da revitimização. A gente tem aqui o Centro de Atendimento à Criança e ao Adolescente, que funciona dentro do Hospital Souza Guiar. É como se fosse um ponto de drenagem das vítimas que chegam para a polícia através da rede de saúde. Então, essas pessoas ou são atendidas em outros hospitais e transferidas para o Souza Guiar, ou elas dão entrada no Souza Guiar, que é a maior emergência da América Latina, e nós somos contactados para fazer esses exames lá. Só que lá dentro do hospital já tem uma delegaciazinha, uma filialzinha da DECAV, Delegacia da Criança e Adolescente Vítima, onde um agente policial treinado, a gente tem 2 psicólogos que fazem essas entrevistas com as vítimas, um outro policial vai estar ouvindo isso com fone e fazendo ocorrência, sem que necessite que ele vá de novo abordar a vítima para perguntar tudo de novo o que aconteceu. E o perito, no caso eu vou para lá, já ouço isso tudo também, e já consigo examinar a vítima sem ficar perguntando tudo que ela já repetiu mais de uma vez, evitando que ela tenha que repetir a mesma coisa várias vezes. Então, a abordagem humanizada num ambiente reservado, uma relação de respeito e confiança, explicando todos os procedimentos. A gente está tendo agora a oportunidade de treinar alunos, né, da academia de polícia, peritos concursados, peritos médicos concursados aprovados, que estão em formação. Eu e a Mary Laura está tendo a felicidade de poder treinar esses profissionais, né, e no treinamento deles a gente já explica, eles estão com a gente aqui, mas são médicos, eles o que eles vão aprender contigo, eles vão poder utilizar em várias outras mulheres, a gente vai conseguir salvar várias pessoas através do que a gente está explicando para eles aqui. Então, é tudo sempre muito explicado para que a pessoa não se sinta revitimizada. Lembrando que a Lei 8.008 de 2018 foi uma lei que disse que todas as equipes tinham que ter mulheres, porque as vítimas mulheres elas têm direito a serem examinadas por outras mulheres. A gente conseguiu uma edição dessa lei em 2019, porque como era obrigatório que o exame fosse feito por outras mulheres, e a gente não tem mulheres em todos os postos médico-legais do Rio de Janeiro, aliás, em quase nenhum, só em Petrópolis, eu acho, né? Talvez Friburgo e Teresópolis tenha a Renata, mas Baixada Fluminense não tem, se eu não me engano, São Gonçalo também não tem.
E aqui no ML7 não tem todos os plantões, mas a gente consegue fazer um tipo de rodízio para atender uma escala de sobreaviso também. Mas a gente, na época em que essa lei ficou vigorando, a gente perdeu muitas provas, porque a pessoa estuprada em Teresópolis, domingo à noite, em que só tem um perito homem, por exemplo, para ela se deslocar para o Rio de Janeiro, ou para ela esperar o dia que tem uma perita mulher, ficou muito complicado. E a lei era taxativa. A gente conseguiu editar isso, né, e dizer que a vítima tem direito, e não que ela é obrigada a ser examinada por outra mulher. E dessa forma todo mundo é atendido, e a gente consegue aí fazer com que a vítima fique bastante à vontade. Mas houve uma alteração dessa lei. Era um projeto de lei do MINC que foi editado depois. Então, lembrando, né, que sobre a importância de identificação de provas que caracterizam o estupro. E a gente passou a cautelar no próprio ML as roupas da pessoa que já vai para o depoimento em seguida do evento traumático, né, do crime, e já está com a roupa, a gente não quer que ela volte em casa para tirar a roupa, porque essa prova vai se perder, essa roupa vai acabar perdendo o que tiver de prova nela, né? E às vezes tem sangue, às vezes tem espermatozoide, às vezes tem 1000 outras coisas que podem ser extremamente úteis. Então a gente mudou também com isso a forma de acautelar os objetos da pessoa que podem ser provas, para evitar que isso se perca. Os procedimentos periciais devem ser precedidos de uma escuta qualificada e orientação à vítima. Cada etapa do atendimento em relação às condutas profissionais, policiais, médicas, respeitando as decisões sobre qualquer procedimento. Lembrar que o exame médico, como a Mary Laura falou, não se restringe à genitália. A gente fala em imunologia para falar que é importante, que isso tudo começou com o estudo do ímen. Mas outras coisas são muito importantes, né? Por exemplo, uma equimose na região do pescoço, uma equimose na região adutora da coxa, marcas de mordida, um corpo encontrado sem roupa, ou como a gente já viu, de um caso que foi até conhecido, em que a vítima estava com a roupa íntima, com a calcinha deslocada para o lado da genitália. Isso é quase certo que isso tem um significado, né? Arranhões na região inguinal de um homem, né? De um rapaz, de um menino. Pior ainda, uma criança com esse olhar, uma criança assustada desse jeito. São dicas de que você tem que se preocupar com muita coisa, que o ímen, às vezes, é só, né, a cereja do bolo aí se você encontrar alguma coisa. Nos exames periciais, sempre observar sinais psicológicos, psiquiátricos, depressão, ansiedade, perturbações mentais, sinais de embriaguez. Essa pessoa pode estar vindo direto do crime, ainda sob efeito da substância que causou um entorpecimento que vai caracterizar o crime de estupro. Se foi uma relação até que supostamente consentida, mas sob efeito de alguma substância tóxica. Narrativas, coerências, confabulações, contradições, lembrando que a suposta vítima pode estar mentindo, né? E aí, se você amarra bem o que ela te falou, e a autoridade que está investigando, ela vai com certeza ler, né, o que você escreveu, ela vai confrontar com o que foi dito em sede policial, vai haver uma cariação de todas as narrativas. Então, quanto mais você escrever, melhor, né? E aí você, médico do hospital, que também vai estar escrevendo, escreva tudo da forma mais completa possível. Sinais de simulação, dissimulação, atendimentos médicos prévios, número e biotipos de agressores, local da ocorrência, tempo decorrido desde o fato, dinâmica do evento, se existia uso de preservativo, se tem história de ejaculação. Sempre perguntar sobre a última relação consentida, porque às vezes, depois do crime, ela teve relação com o parceiro dela. E aí você vai colher material genético que vai alimentar um banco de perfil genético de uma pessoa que supostamente não é um criminoso. Então, sempre ficar muito atento a tudo isso, né? A possibilidade de gestação, a data da última menstruação, o que faz sentido na história dela se ela estiver alegando que ela adquiriu uma gestação por um crime, e o que vai dar direito a ela de fazer um aborto, né, legal. Então, tudo isso tem que ficar muito bem amarrado, e principalmente também quem estiver dando assistência médica a essa pessoa em hospitais. Como a gente já falou, pesquisa de espermatozoide, de PSA, por que o PSA? Porque às vezes o agressor ele pode ter líquido seminal e outros componentes aí, né, e não ter o espermatozoide em si. E os outros componentes já positivam, né, e o nosso exame. Encaminhar para profilaxia de gravidez DST em unidade de saúde, lembrando que a gente, felizmente, tem acho que 100 salas lilás
espalhadas no estado do Rio de Janeiro, podendo contribuir com essa assistência sem que a vítima tenha que se encaminhar a um hospital. O hospital vai ser sempre necessário, mas às vezes não como uma forma de urgência. O atendimento por psicólogos e assistentes sociais vai ser feito na sala de lais em que houver essa estrutura, como no Rio a gente tem, como em Petrópolis a gente tem. Então, a gente tem muitas dificuldades aí nos nossos exames, né? Desde a anatomia, desde os tipos de ímen, que tem pelo menos 10 aí no meu desenho, que confundem até os peritos mais experientes, até os ginecologistas mais experientes. Algumas imagens aqui que mostram crianças, né, com lesões imenais. A gente demora muito tempo para poder falar isso, né? Eu estou falando rápido aqui porque é caso meu, é fotografia que eu tirei, é caso que eu discuti com outras pessoas, e aí eu já conheço, fica muito simples dizer que aqui tem uma lesão imenal. E aqui, uma equimose em forma de polpa digital na região perineal de uma criança muito pequena. Um amiguinho ia fazer isso? Ah, não, mas ela caiu no pátio, ela caiu no play, foi na escola. Mas nessa região, será, né, que isso iria acontecer? Não é muito mais fácil que tenha sido um adulto cometendo um crime? E aí, vamos pensar, né? Tudo tem que ser muito pensado. Aqui um ímen íntegro, só para dar noção para vocês, né, da orla totalmente regular. É como a gente vê fraturas em radiografias. São fotografias do site do professor Maltos, que é um compêndio ambulante para nós. Ele tem uma documentação muito grande, que pode ser acessado através do site dele, professor da Universidade Federal de Brasília, do ML também, lá do Distrito Federal. Aqui também um ímen bem fácil de ver, né, com a orla totalmente regularizada, um ímen com a orla bastante ampla. Aqui a gente já vê uma alteração que parece ser uma lesão, pode ser um entalhe, né? Entalhes não são lesões, são constituições genéticas, né, morfológicas da pessoa. Até então, era tudo razoavelmente simples, porque eram crianças. E aí, quando você pega alguém que tem uma vida sexual ativa, fica tudo muito confuso. Porque onde é que está a lesão? Houve lesão? Né? O que é ímen? O que é carúnculas imenais, que são as cicatrizes do ímen? E aí vai confundindo tudo para a gente. Lembrando que o entalhe, né, e a rotura, eles têm formatos diferentes. A gente não vai ter como explicar isso para vocês num webinar, né? É só para vocês saberem que existem entalhes e existem lesões que vão além das lesões na genitália propriamente dita. A gente vê aqui uma lesão contusa, né, que atinge toda a região perineal. Então, é um nível de violência assim, bastante intenso. A gente fala dessas lesões em relação compara com ponteiros do relógio. Então, por exemplo, aqui a gente diria que aqui é uma lesão às 9 horas, é a forma mais fácil de falar, é mais fácil do que falar em ângulos, é mais fácil do que falar em quadrantes, é a nomenclatura universalmente aceita, né? Outros casos aqui, nesse caso, a gente acabou concluindo por existir uma rotura e também um entalhe, para confundir mais ainda, né, a cabeça do legista. Ampliando um pouquinho aqui, a gente vê que tem uma rotura grande. Aqui foi uma mãe que fotografou a criança para a gente vê uma lesão parcial aqui. Aqui um ímen íntegro, porém com uma hiperemia, que chama um pouquinho a atenção aqui. Será que isso é uma equimose, é um infiltrado? O que é isso aí, né? Aqui uma adolescente, mas com vida sexual ativa, e um ímen já roto e já cicatrizado. E relações sexuais recentes, inclusive, com o material aqui pronto para a gente poder coletar. Aqui também, uma pessoa que já tem vida sexual ativa, com rupturas antigas e já cicatrizadas. Lembrando que pior do que o exame do ímen para a gente é o exame do ânus, porque é muito difícil para a gente entender o que é rotura, o que são doenças, né? Quando é um caso relativamente simples, como esse aqui, a gente vê um infiltrado hemorrágico, a gente vê uma hipotonia do ânus, fica simples, mas infelizmente nem tudo é tão fácil, né? Nem todas as provas são facilmente documentáveis. E lembrando que muitas vítimas não falam, são crianças tão pequenas que não vão falar para você o que aconteceu. E muitas vítimas são mortas, né? Complicando um pouco mais ainda o nosso nível de entendimento. Muitas doenças anais que podem complicar a nossa vida, a gente não tem que fazer diagnóstico, a gente só tem que saber diferenciar o que é doença do que é lesão. Como a Mary Laura já falou, né, através de lâmpada de Wood,
que é semelhante a um luminol, a gente consegue perceber que existem secreções e que elas podem ser estudadas. Material para bioquímica, material para DNA, o fluxo que a Mary Laura já falou de uma forma muito completa, né? De onde que vêm as vítimas, elas têm que fazer a ocorrência tem que ser feita. É a autoridade policial que vai te mandar fazer o exame, vai nos mandar, na verdade, fazer o exame da vítima que nos procura. Mas a gente precisa que as vítimas nos procurem, a gente precisa que esse fluxo seja completo. Então a gente pede aqui, a gente convida, por favor, você que é vítima, não deixe de estar com a gente, você que é médico, explique para o seu paciente a necessidade desse exame. Né? Você que é amigo, você que é parente, você que está vendo alguém em situação de risco, faça essa pessoa chegar ao fim desse procedimento. Ela vai ter acolhimento, muitos casos são solucionados, muitas pessoas têm suas vidas modificadas depois de que tudo isso é cumprido. Lembrando que quando a gente colhe os vestígios, a gente tem que seguir a cadeia de custódia, acondicionar esse material, mantê-lo sempre sob supervisão de um agente público que está responsável por esse material, né, para evitar que essa prova seja invalidada. Aqui algumas coisas interessantes, né, quando eu fui visitar o professor Maltes lá no IML de Brasília, as vítimas lá já recebem um kit, roupas, né, uma calcinha, um short, uma blusa, uma escova de dente, um pente, para que elas possam deixar suas roupas no IML como provas, tomar um banho lá, tem um local para elas tomarem banho e saírem, né, higienizadas, até para procurarem um atendimento médico, né, e saírem dali já com a sensação de que estão podendo respirar uma vida nova. Lembrando aí, né, dessa visita lá, desses quadrinhos, dessas mensagens de incentivo às mulheres. O nosso laudo, como qualquer laudo, vai obedecer a todo o ritual, né, obrigatório através da Sociedade Brasileira de Medicina Legal e Perícias Médicas, da BML-PM, que normatiza como se deve ser feito um laudo. Um exemplo aqui de um laudo para vocês, só entenderem o que a gente escreve, como os exames são diferentes. O exame de lesão corporal é um tipo de exame. Quando existe a suspeita do crime sexual, o exame de construção carnal, que atualmente é feito o de construção carnal junto com o do ato libidinoso. Aqui o nosso ambiente, né, Mary Laura já mostrou de Petrópolis, esse é a nossa sala Lilás aqui do Rio de Janeiro, onde a gente faz o exame, onde as vítimas, as que são um pouquinho maiores, preferem que os pais responsáveis fiquem aqui, não fiquem vendo o exame, mas de qualquer forma a mãe está no mesmo ambiente. As que são menores pedem para as mães ficarem juntas e acompanhando. Então, é o mais humanizado possível, é acolhedor. Mesmo médicos homens são profissionais extremamente capacitados. Nós temos alguns ginecologistas que trabalham com a gente e que são muito elogiados em relação aos seus atendimentos. E essa é nosso time aí de treinamento dos médicos novos. Essa é uma turma de peritos que está chegando agora, que eu tive a felicidade aí de, junto com a Mary Laura, poder participar da formação deles, né? E dizendo que se você tem interesse por essa área, você não fez concurso a perito legista, ou você fez e não passou, né? Você pode se qualificar como perito judicial, trabalhar em outras áreas da perícia médica, não necessariamente na criminal, que é tudo que a gente está falando aqui, né? De preferência fazendo uma formação completa em medicina legal e perícias médicas, que a gente disponibiliza aí na nossa pós-graduação com professores extremamente capacitados. Então, muito obrigada, também fico à disposição para quem estiver ouvindo isso aí, quiser me contactar pelo meu Instagram que está aqui, ou qualquer outro método de contato. E obrigada aí por nos ouvir durante todo esse tempo. Então é isso. Deixa eu parar aqui a apresentação. Acho que a gente conseguiu dar um recado aí sobre né, alertando as vítimas, aos médicos, né, falando um pouquinho do que a gente passa, né, da nossa paixão aí por isso também, né? Com certeza. Foi ótimo, viu? Adorei também. Muito bom. Obrigada pelo convite da Unifase, de nós podermos estar aqui, e estamos sempre à disposição de todos vocês.